Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e agora eu vou fazer um curso completo sobre logaritmo. Eu sei que tem muitos alunos que têm medo desse tema, então eu vou abordar ele de uma forma que eu tenho certeza que você vai aprender. Eu vou começar pela definição de logaritmo, depois eu vou passar pelas consequências, pelas propriedades, pelas aplicações, vamos resolvendo exemplos. Eu acho que vai ser um curso bem legal e você vai aprender tudo sobre logaritmo. Então só nos resta começar essa aula. Vamos lá? Pessoal, para começar a nossa aula sobre logaritmo, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender aqui algumas definições e também algumas restrições. Primeiro eu gostaria que você entendesse o jeito que eu estou lendo aqui, ó. Aqui está escrito log de B na base A. Geralmente é assim que nós vamos falar, tá? Log de B na base A. Mas também nós podemos ler isso aqui como logaritmo de B na base A. Só que veja, o A e o B não pode ser qualquer número, tá? Existem as restrições e tem exercício que nós precisamos conhecer as restrições para poder resolver eles. Então você tem lá, ó, que tanto A como B são números que pertencem ao conjunto dos reais. O A tem que ser maior que 0 e o A tem que ser diferente de 1. Então, para que exista o logaritmo quando a base é A, o A tem que ser maior que 0 e o A também tem que ser diferente de 1. No caso do B, o B tem que ser maior que 0. Então, essas restrições são muito importantes porque às vezes existem alguns exercícios que os professores falam assim: determine o valor de x para que exista o logaritmo. E aí o logaritmo só vai existir com essas condições. A base a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Isso aqui se refere à base, tá? E o B tem que ser maior que 0. Então você pode escrever no seu caderno o seguinte: um logaritmo só existe quando logaritmando, que é o nome do carinha que fica aqui, ó, for maior que 0. E quando a base for maior que 0 e diferente de 1. Com isso, nós já aprendemos também sobre os nomes, tá? Quando você fala log de B na base A, é claro que o A aqui é a base. Quem está aqui perto da bolinha do G é a base. E o carinha que está aqui dentro do logaritmo é chamado de logaritmando. Agora veja, logaritmo de B na base A é igual a um determinado valor. Esse determinado valor eu estou representando pela letra X. E esse x recebe o nome de logaritmo. O x é o logaritmo de B na base A. E você vai perceber que isso aqui é bem fácil de resolver. Uma coisa muito importante que é para você entender de fato o que é o logaritmo é essa passagem aqui, ó. Se eu escrever isso aqui, ó, que log de B na base A é igual a x, se eu escrever isso, ó, vou até deixar destacado aqui, destaca no seu caderno aí também essa parte. Então, essa afirmação, ela é equivalente, ou seja, ela acontece se e somente se, essa setinha significa se e somente se. Outra afirmação acontece, ó, é isso aqui, a elevado a x tem que ser igual a b. Você faz uma voltinha aqui, ó, tá? Então vai ficar a elevado a x tem que ser igual a b. Deixa eu destacar isso aqui, que eu já vou explicar para vocês. Observe, logaritmo de b na base A é igual a x. Quem é o x, então? X é o expoente que você coloca na base A para ter o resultado B. Isso que quer dizer que o logaritmo nada mais é do que o expoente. Então, quando você pergunta assim, qual é o logaritmo, o que você está querendo saber é qual o expoente que pega determinada base e transforma no logaritmando. É isso que você quer saber. Então, é muito importante isso aqui, tá? Eu vou fazer a leitura de novo.
log de b na base A é igual a x, se e somente se o A elevado a x for igual a b. E aí você já sabe, então, que o x, que recebe o nome de logaritmo, é o expoente. Quer ver? Vamos resolver aqui um exemplo, ó. Vou colocar aqui exemplo, 2 pontos, item A. Eu quero saber qual é o logaritmo de 8 na base 2. Tá lá a pergunta. Quem é logaritmo de 8 na base 2? Se eu perguntar para você assim, qual o expoente você coloca no 2 para ele virar 8? Aí você vai pensar, 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então o expoente é 3. Pronto, já acabou. Só que vamos fazer de conta que nós não sabemos. Aí você faz assim, ó. Logaritmo de 8 na base 2 é igual a um número que eu não sei. Você chama de x. Você vai fazer essa voltinha aqui, ó. 2 elevado a x. 2 elevado a x é igual a 8. O que você tem que fazer com o 8? Você vai fatorar o 8. O 8 dá para dividir por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Isso quer dizer que o 2 apareceu 3 vezes, então é 2 elevado ao cubo. 2 elevado a x aqui, ó, é igual, no lugar do 8, 2 elevado ao cubo. Corta, corta, ó o resultado, x igual a 3. Então você entendeu que logaritmo nada mais é do que o expoente. Às vezes, achar esse expoente é muito fácil. Às vezes, não é tão fácil assim. Vamos calcular outro exemplo. Vamos ver aqui, ó, o item B. Se eu perguntar para você qual é o logaritmo de 100 na base 10. Aí você fala assim, poxa, logaritmo de 100 na base 10, como o logaritmo é o expoente, só pode ser 2, porque 10 ao quadrado dá 100. Pronto, acabou, você já acertou. Mas suponhamos que você não lembre isso. Então você vai vir aqui e colocar x, certo? Vai fazer a voltinha, vai memorizando isso aí, ó. 10 elevado a x. 10 elevado a x é igual a 100. Pergunta, tem como escrever o 100 com uma potência de base 10? Tem. Você pode escrever 10 elevado a x aqui, e aqui você pode escrever como 10 ao quadrado. Corta as bases, porque elas são iguais, e aí você coloca que x é igual a 2. Veja que nós já sabíamos que o expoente era 2. E chegamos à conclusão que realmente é 2. Então, trabalhar com logaritmo não é tão difícil. Vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Item A, B, agora vamos para o item C. No item C, eu vou fazer uma pegadinha aqui para vocês verem, ó. Eu quero saber qual é o logaritmo de 2 na base 4. Olha que bonitinho isso. Eu quero saber qual é o logaritmo de 2 na base 4. A pergunta seria, qual expoente você coloca na base 4 para ele virar 2? O 4 tem que virar 2. Você está procurando um expoente que faz o 4 virar 2. Suponhamos que você não saiba. Você vem aqui e chama isso aqui de x, certo? Aí você vai fazer a voltinha, ó. 4 elevado a x. 4 elevado a x tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 2. Veja que aqui nós cortamos porque as bases eram iguais. Aqui nós cortamos porque as bases eram iguais. Agora eu tenho que fazer as bases ficarem iguais. E o 4, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado. Então aqui eu teria 2 ao quadrado, só substituindo o 4, tá? Ainda elevado a x. E tudo isso ia ser igual a quem? Ao 2 do outro lado. Agora você tem a propriedade da potenciação, que é potência de uma potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 elevado a 2x igual a 2. Gente, quando o número não tem expoente, você vai pensar que o expoente é que número? Que o expoente é 1. Aí você vem aqui, ó, corta, o que sobrou? 2x igual a 1. Passa o 2 dividindo. X é igual a 1 sobre 2.
Veja que a resposta não é tão clara, tão evidente, né? Qual é o expoente que você coloca no 4 para que ele transforme em 2? Só que você vai lembrar que 4 elevado a 1 sobre 2 é equivalente à raiz quadrada do número 4, que dá 2. Viu? Que interessante? Vamos ver se a câmera filmou ali. Parece que a câmera filmou bem apertadinho ali, mas deu para entender, né? Pessoal, para finalizar então essa primeira parte do logaritmo que nós estamos estudando, eu vou fazer mais um exemplo, item D. Olha que bonitinho isso aqui. Se eu colocar logaritmo de 1 na base 15, olha que bonito. Logaritmo de 1 na base 15. O 1 é o logaritmando, o 15 é a base. Eu já sei a resposta, você já sabe? Bem, a pergunta é assim, qual é o expoente que eu coloco na base 15 que vira 1 a resposta? Se você não sabe, você faz assim, ó. Chama de x, certo? Faz a voltinha. 15 elevado a x, 15 elevado a x, tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 1. Aí a pergunta é, poxa, mas como é que eu faço isso? Aí você lembra que todo número elevado a zero vale 1, com exceção do próprio zero, que não vale, né? Então aqui ficaria assim, ó, 15 elevado a x, aqui você pode trocar por 15 elevado a zero, porque todo número elevado a zero dá 1, com exceção do próprio zero. E aí você corta as bases que são iguais e você descobriu x igual a 1. Beleza. Então, a primeira parte sobre logaritmo está pronta. Nós vimos aqui, então, que logaritmo de b na base a pode ser lido como log de b na base a. Existe uma condição, a base, isso aqui é a base, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Você pode vir até aqui e escrever que a base tem que ser isso. E o logaritmando, que é o que está aqui, ó, tem que ser maior que 0. Você pode vir aqui e deixar bonitinho assim. O logaritmando tem que ser maior que 0. Porque a pessoa pode inverter as letras aqui, tá? Mas aí você já sabe que a base é essa e o logaritmando é esse, tá? Vimos o nome, vimos a definição que logaritmo de b na base a é igual a x, se e somente se a elevado a x é igual a b. Isso quer dizer que procurar o logaritmo nada mais é do que procurar um expoente. Até que não é tão difícil, né? Então, essa foi a primeira parte. Na segunda parte, eu só vou calcular logaritmo agora, tá? Nós vamos continuar a aula e eu vou calcular um monte de logaritmo. E vou falar sobre logaritmo de base 10, logaritmo decimal. Vamos para a próxima? Pessoal, nessa segunda parte, então, sobre logaritmo, nós vamos só resolver exemplos de vários modelos. Então, é uma parte muito importante. Só que eu gostaria de começar com esse aqui, ó. Se a pessoa chegar, vou começar pela letra A de novo, tá? Então, nós temos aqui o exemplo A. E falar para você assim, ó, calcule logaritmo de 1000 na base 10. Então, esse aqui é chamado de logaritmo decimal, porque a base dele é 10. Só que isso tem uma coisa interessante, porque quando a base é 10, os professores e os livros de matemática não colocam, raramente colocam. Então, toda vez que você vê log de 1000 na base 10, provavelmente ele vai aparecer escrito assim, ó, log de 1000, correto? E aí você já sabe que o logaritmo decimal, por hábito, não aparece aqui. Se aparecer, bem, se não aparecer, você já sabe que é o logaritmo decimal. Tá, então vamos calcular ali. Quanto que é o logaritmo de 1000 na base 10? Aí você vai lá e chama isso aqui de x, faz a voltinha, né? 10 elevado a x é igual a 1000. Você sabe que o 1000 nada mais é do que 10... Opa, esse aqui. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 3. Porque 10 vezes 10 é 100, 10 vezes 100 é 1000. Aí corta, corta, x igual a 3. Então, o primeiro item já foi feito. O item A já foi feito. Vamos para o item B.
Vamos supor agora que o log inverteu aqui, ó. Ficou assim, tipo log, ou logaritmo, de 4 na base 1 sobre 2. Veja que agora apareceu fração, e tem alguns alunos que morrem de medo de fração. Mas é tranquilo fração, tá? Você vai lá e faz de novo, ó. Isso aí é igual a x. Faz a voltinha. 1 sobre 2 elevado a x, aí você vem aqui, 1 sobre 2 elevado a x, tem que ser igual a quem? 4, correto? Pessoal, mas veja o seguinte, ó, eu tenho que transformar isso aí na mesma base para poder cortar. Quando as bases são iguais, a gente cancela e vai bom. Eu sei que o 4 dá para escrever como potência de 2, 2 ao quadrado. Só que aí a base aqui vai ficar sendo 2. Então eu tenho que jogar esse 2 para cima. Para o 2 ir para cima, o x tem que virar negativo, porque daí muda o sinal. Então, 1 sobre 2 elevado a x é equivalente a 2 elevado a menos x. E o 4 você trabalha como 2 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4. Corta, corta, menos x igual a 2. Multiplica por menos 1, x igual a menos 2. E terminamos mais um exemplo sobre logaritmo. Vamos fazer mais um. A, B, C. No caso do C aqui, nós vamos fazer logaritmo de 25 na base raiz de 5. Raiz de 5. Olha que bonitinho. Você quer saber quanto dá o logaritmo de 25 na base raiz de 5? Gente, eu chutaria 3. Você acha que é 3 mesmo? Não sei, né? Vamos tentar descobrir? Ou será que é 4? Tem cara de ser 4, hein? Que é número par? Ah, sei lá. Vamos descobrir, ficar chutando pra quê, né? Olha que bonitinho que você faz. Você vai pegar aqui, colocar um x aqui, ó. E aí você vai fazer a voltinha. Raiz de 5 elevado a x. Vou colocar dentro de um parênteses, ó. Raiz de 5 elevado a x é igual a quem? Igual a 25, beleza? Gente, só que você sabe que raiz quadrada pode ser escrito como expoente 1 sobre 2. Então, nós vamos fazer isso. Aqui vai ficar 5 elevado a 1 sobre 2, ainda elevado a x, e isso aí vai dar 25. Só que o 25 é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Perfeito. Então, vamos lá, ó. Aqui nós temos potência de uma potência. Conserva as bases e multiplica os expoentes. Então, aqui, meio vezes x. Então, isso aqui vai dar 5 elevado a x sobre 2. Igual 5 elevado ao quadrado. Agora, as bases estão iguais. Corta, corta. Corta 5 com 5. Sobrou x sobre 2 igual a 2. Multiplica cruzado. Resultado final, x igual a 4. Viu que o meu primeiro chute deu errado, no segundo eu tinha acertado. Mas se fosse um vestibular e eu fosse no primeiro chute, ó, já tinha ido embora. E não é uma conta difícil. Então, para que chutar, né? Vamos resolver. Pessoal, então essa aqui foi a parte 2. E na parte 2 nós resolvemos 1, 2, 3 exemplos. Na parte 3 nós vamos continuar resolvendo exemplos. Depois a gente avança, tá? Vamos lá. Chegamos então à parte 3 da aula de logaritmo. Vou continuar resolvendo exemplos usando a definição de logaritmo. Nesse caso, eu vou resolver um carinha assim. Deixa eu pensar aqui, ó. Logaritmo de 0,0001 e só. Então, agora eu tenho que resolver o logaritmo de 0,0001 na base. Aí você lembra, quando não tem base, você mesmo pega o seu lápis, sua caneta e vai lá e diz, ó, não, aqui é base 10. Como é que a gente vai resolver isso? Você vai vir aqui e falar, isso aqui é igual a x. E vai fazer a voltinha, ó. 10 elevado a x. 10 elevado a x. 10 elevado a x é igual. Veja que 0,0001 0,0001
Isso aí pode ser escrito como uma potência de base 10. Como é que você vai escrever essa potência de base 10? Você vai contar quantas casas tem atrás da vírgula. 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que você vai escrever assim, ó, do lado de cá, 10 elevado a x. E aqui você vai escrever 10 elevado a menos 4, beleza? 10 elevado a menos 4. Como é que você faz? Conta as casas, ó. 1, 2, 3, 4. Só que só pode se aqui for o número 1, hein? Beleza? Aí é 10 elevado a menos 4, que seria uma escrita em notação científica. Corta as bases que são iguais, x igual a menos 4. Ah, moleza esse aí, né? B, C, D, E. Vamos para o item E. Deixa eu pensar um que os alunos morrem de medo. Ah, já sei. Se aparecesse isso aqui, ó. Logaritmo da raiz quadrada de 32 na base 1 sobre 2. Olha que bonito isso aí. Você tem que calcular, ou melhor, você tem que descobrir qual é o expoente que pega a base 1 sobre 2 e transforma em raiz de 32. Você não precisa fazer isso com pressa ou com medo. Você vai lá com calma, ó. Isso aí é igual a x. Faz a voltinha. Aí vem aqui, dentro de um parênteses, 1 sobre 2 elevado a x é igual a raiz de 32. Turminha, aqui no cantinho, ó, eu vou com giz rosa. Eu não sei se vai aparecer bem, mas acho que vai sim. Eu vou fatorar o 32. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a quinta, certo? Então, dentro da raiz, eu vou colocar 2 elevado a quinta. Só que antes eu vou fazer o seguinte. Como o 2 está no denominador, eu vou jogar ele para cima. Para isso, o x fica negativo. 2 elevado a menos x é igual. Aqui vai ser raiz de 32, que é a mesma coisa que 2 elevado a quinta. Aí você tem que lembrar que na raiz quadrada, quando não tem índice, o índice é 2. E aí você tem que lembrar também que aqui 2 elevado a menos x, 2 elevado a menos x, é igual. Como é que você escreve raiz quadrada de 2 à quinta sem aparecer o símbolo do radical? Você preserva a base, 2, preserva o expoente, 5, e coloca o índice da raiz aqui no expoente, ó, dividindo. Olha que maravilha! Agora, ó, corta, corta. O que sobrou? Menos x igual a 5 sobre 2. Menos x igual a 5 sobre 2. Multiplica tudo por menos 1. X fica igual a menos 5 sobre 2. Ah, moleza, né? Tá indo bem isso aí, hein? Vamos continuar. Não paramos aqui ainda. Agora, item EF. No item F, eu vou calcular logaritmo de 1 sobre 100. Você chegou lá na prova, no concurso, no vestibular, tá isso aí. Quanto que dá o logaritmo de 1 sobre 100? Aí você pensa, poxa, agora eu me ferrei, isso aí é difícil. É nada, você tem que lembrar o seguinte, quando o logaritmo não tem base, a base dele é 10, correto? Aí você vai e chama isso aqui de x, certo? Você vai fazer a voltinha, 10 elevado a x, 10 elevado a x é igual a 1 sobre 100. 1 sobre 100. Só que 100 não pode ser escrito como 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 é 100. Bem, agora a única coisa que falta é passar o 10 para o numerador e o expoente fica negativo. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. Corta, corta. Resposta final, x igual a menos 2. Perfeito, né? Pessoal, para continuar então, eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês, tá? Não sei se você que está assistindo essa aula está no ensino superior ou está no ensino médio, mas é muito importante você saber disso aqui, ó. Existe um logaritmo especial muito usado no ensino superior
que ele é um logaritmo na base e. Pode ser assim, vamos supor, logaritmo de 20 na base e. Esse e aqui, ele é um número, tá? Ele é um número irracional. Se eu não me engano, 2,78 e continua indefinidamente. Só que logaritmo na base e não aparece log na base e. Ele vai aparecer escrito assim, ó. ln. Então, toda vez que você vê ln, você tem que pensar que é um logaritmo na base e. Nesse caso, seria log de 20 na base e, então aqui seria ln de 20. Perfeito? Geralmente, as contas com logaritmos, a gente usa a calculadora para resolver ou o exercício te dá alguns valores para substituir. Mas é importante você saber que log de 20 na base e vai ser representado como ln de 20. E o e aqui é um número irracional e o ln é chamado de logaritmo natural. Beleza. Pessoal, terminamos a terceira parte do logaritmo. Nós fizemos aqui resoluções de exemplo. Na próxima parte agora eu vou falar sobre a condição de existência. Lembra que eu falei para vocês que a base e o logaritmando tem que ser maior que 0 e a base também tem que ser diferente de 1? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que isso pode cair em forma de exercício para você resolver. Vamos para a quarta etapa. Chegamos então agora na quarta etapa. Nessa etapa nós vamos resolver exemplos sobre condição de existência. Coloquem isso no seu caderno. Porque nós vimos lá no início que logaritmo de b na base a, ele existe se e somente se a nossa base b for maior que 0, a nossa base a for maior que 0 e diferente de 1, e a nossa base b for maior que 0. Então não é qualquer logaritmo que existe. Aí a pessoa veio e deu esse exemplo aqui, a pergunta é, para quais valores de x, esse logaritmo existe? O que você tem que lembrar é o seguinte, ó, a base, ela tem que ser o quê? O 5 tem que ser maior que 0 e, 5 é maior que 0. Está satisfeito. Outra condição, o 5 tem que ser diferente de 1 e também é verdade, está satisfeito. Isso quer dizer que na base eu não tenho problema. A base tem duas condições de existência. A base tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Está satisfeito? E o logaritmando? O logaritmando, obrigatoriamente, tem que ser maior que 0. Então, você tem que garantir que 2x menos 6 é maior que 0. Nesse caso, eu tenho que verificar essa condição de existência aqui, ó. Para quais valores de x essa inequação é verdadeira. Só que isso aí é bem facinho de resolver. Uma inequação do primeiro grau é tranquila. Você vem aqui, ó, e resolve como se fosse uma equação. 2x menos 6 maior que 0. Passa o 6 para lá. 2x maior que 6. Passa o 2 dividindo. X é maior que 6 dividido por 2. X é maior que 3. Pronto, ó. Para quais valores de x esse logaritmo existe? Ele existe quando x é maior que 3. Então, nós poderíamos colocar aqui um conjunto solução do nosso problema. Ó. O conjunto solução é formado por todo x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3. Que bonitinho esse, né? Bem tranquilo. Vamos fazer mais um, então. Perfeito, pessoal. Veja o nosso item B. Eu quero saber para quais valores de x o logaritmo de x ao quadrado mais 4x menos 5 na base x mais 2, existe, satisfaz a condição de existência. Então aí, quando você estiver nessa situação, no vestibular, alguma coisa assim, prova, concurso, você tem que lembrar duas coisas. A base, quais são as regrinhas para a base? Vou colocar aqui. A base tem que ser maior que 0 e a base tem que ser diferente de 1. Então existem duas restrições para a base. Como existem duas, eu já vou fazer a primeira aqui, ó. X mais 2 tem que ser maior que 0,
x tem que ser maior que, passo 2 para lá negativo, menos 2. Ótimo, primeira condição de existência, tranquilo isso aí. Vamos para a próxima. X mais 2 tem que ser diferente de 1. Passo 2 para lá negativo. X tem que ser diferente de 1 menos 2. X tem que ser diferente de menos 1. Então veja, para a base estar satisfeita, você tem que escolher números maiores que menos 2 e tem que ser diferente de menos 1. Então nós vamos deixar destacado aqui, ó, essa restrição, correto? Deixa destacado bonitinho isso aí. Vamos pensar agora na outra restrição. Nós vimos a restrição da base, agora nós vamos para o logaritmando. O logaritmando, obrigatoriamente, ele só tem uma restrição. Tem que ser maior que zero. X ao quadrado mais 4x menos 5 tem que ser maior que zero. Olha o que eu vou fazer. X ao quadrado mais 4x menos 5 tem que ser maior que zero. Vou pedir perdão para algumas pessoas, mas eu preciso, mas não vou usar Bhaskara. Veja o seguinte, você precisa encontrar x' e x2', como se fosse uma equação de segundo grau. X² mais 4x menos 5 maior que zero. Você troca o maior pelo igual e resolve. Eu não vou fazer por Bhaskara, tá? Eu vou fazer por soma e produto. E aí, se você não sabe, seria interessante você prestar atenção aqui, que eu vou explicar com calma. Ó. Toda vez que a equação do segundo grau, aqui é uma inequação, mas vamos fazer de conta que tem um sinal de igual aqui. Toda vez que a equação do segundo grau, o coeficiente A é 1, então eu posso tentar aplicar soma e produto facilmente. A soma seria o coeficiente B com um sinal trocado, menos 4. O produto é o próprio coeficiente C, com o sinal que ele tem. Menos 5. Aí agora eu tenho que achar duas respostas, x' e x2'. Aí eu penso assim, ó, dois valores que quando eu multiplico dá 5. Nem penso no sinal, ó. Dois valores que quando eu multiplico dá 5. Ah, o 1 e o 5. Porque 1 vezes 5, 5. Beleza. Só que quando eu somar esses carinhas, 5 com 1 somar, a resposta tem que dar menos 4. Ah, então o 5 é negativo. Vamos ver se dá certo agora. 1 vezes menos 5, menos 5. 1 somado com menos 5, menos 4. Então, achei. Beleza. Ah, mas não terminou ainda. Olha o que nós vamos fazer agora. Ó. O que nós vamos fazer agora. Fazer aqui, bem pequenininho. Faz um eixo. Deixa eu ver se a câmera pega até ali. Pega, a câmera pega. Faz um eixo, como se fosse um eixo X. Marca o x' e o x2'. E aí você sabe o quê? Que é menos 5 e 1. Então vou colocar aqui, ó, bolinha aberta. Já explico por que bolinha aberta. No menos 5 e bolinha aberta no 1, certo? Por que a gente coloca a bolinha aberta? Porque eu quero descobrir maior que zero. Se fosse maior ou igual a zero, aí era bolinha fechada. Agora você precisa lembrar o seguinte. Essa parábola aqui, ó, x ao quadrado mais 4x menos 5, que tem o coeficiente A igual a 1, ela tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Ah, claro, ela tem concavidade voltada para cima. Alguma coisa assim, ó. Tá? Se essa parábola é alguma coisa mais ou menos assim, então como eu quero a parte dela, ó, o que eu quero a parte dela que é maior que zero. Se você pensar aqui no meio, ó, aqui no meio o gráfico está para baixo. Quando o gráfico está para baixo, ela é negativa, ela é menor que zero. Então ela é maior que zero antes do menos 5 e depois do 1. Tudo bem? Bem, agora nós temos que ver, não acabou ainda não essa condição de existência bonitinha aqui, ó. O que nós temos que ver aqui é o seguinte, observe que eu tenho uma restrição, duas restrições, três restrições. Eu tenho três restrições para que esse logaritmo exista. Então agora eu preciso unir tudo isso aí em uma única resposta. E nós vamos fazer isso usando
eixos. Vamos ver como faz. Pessoal, eu vou fazer um eixo para essa primeira resposta, ó. A primeira resposta diz que o x tem que ser maior que menos 2. Maior é bolinha aberta. Vou colocar o menos 2 aqui, ó. Menos 2. Se tem que ser maior que menos 2, então vou fazer a cobrinha para cá, ó. Certo? Beleza, a primeira restrição é essa. A segunda restrição diz que x tem que ser diferente de menos 1. X tem que ser diferente de menos 1. O menos 1 fica à direita, então eu vou considerar que o menos 1 está aqui, ó. Então, eu posso pegar qualquer número como resposta, só não posso pegar o menos 1. Então, eu posso pegar qualquer carinha aqui, ó, qualquer carinha aqui, mas não posso pegar o menos 1. Deixa eu ver ainda se cabe ali. Perfeito, acho que vai caber bonitinho. A última restrição, a nossa última e maravilhosa restrição, é essa aqui, ó. Onde que nós descobrimos que é maior que 0? Antes do menos 5 e depois do 1. Então, eu vou marcar o menos 5 aqui, ó. E vou marcar o 1 positivo aqui, ó. Lembrando que esses números que você está marcando, eles têm que ter uma correspondência certinha com os outros negativos lá, como se fosse em uma única reta numérica, tá? Nesse caso, as respostas que você quer estão antes e depois. Beleza. Agora é o seguinte, só é resposta, a condição de existência só vale quando ela satisfaz os 3 carinhas. Veja que qual pedaço que satisfaz os 3 simultaneamente. Se você pegar do menos 5 para trás, satisfaz essa aqui que está marcado, satisfaz essa, mas não satisfaz a de cima. Então, do menos 5 para trás, não está certo. Do menos 5 até o 1, ó, não está certo porque a reta de baixo não tem, ó. E ainda falta aqui, falta ali. O único lugar que vale para os 3 mesmo, pela condição de existência, é aqui, ó. É aqui, no 1. Isso quer dizer que, para esse logaritmo existir, você tem que colocar o seguinte conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que x é maior que 1. Não pode nem ser igual. X é maior que 1. Beleza? Pessoal, com isso, então, nós terminamos essa primeira aula sobre logaritmo. Aqui acabou a primeira aula. Só que não acabou o estudo do logaritmo. Nós temos ainda que estudar ainda as consequências da definição, as propriedades do logaritmo, resolver exemplos sobre isso e ver como é que funciona a função logarítmica. E então ainda tem bastante coisa para ser vista. Não perca, não saia daí. Vamos para o próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito grande. E se você puder, dá um joinha aí, né? E se estiver gostando, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beijos, abraços e bons estudos. Vamos pro próximo.